Bom dia a todos. Em nome da governadora Luciana de Mello Jardim Mota e seu esposo PDG Romani, cumprimento a todas as lideranças aqui presentes e em nome da patronessa dessa reunião, a companheira de Melvin Jones, Clésia Cavalcante, cumprimento todos os companheiros e companheiras Leão, domadoras, Léos e demais convidados. Hoje estamos aqui para falar de liderança. Daí veio o nome para essa palestra. Virei líder. E agora? Esse título veio justamente para fazer uma provocação e gerar um debate sobre o que é ser líder, o que é liderança, o que devemos fazer. Enfim, vamos aqui hoje tentar explicar um pouquinho o que é ser líder e o que podemos fazer para termos sucessos como líderes e alcançarmos as nossas metas. Uma frase que ouvimos sempre quando entramos no Lions é que nós lideramos pelo exemplo. Como leões, nossas ações e serviços inspiram outras pessoas. Levamos coragem e um senso único de empoderamento às comunicações e ao mundo. Para tal, dependemos de uma grande liderança. E isso requer um grande desenvolvimento dos e para nossos associados. E é o que nós fazemos aqui sempre no Lions. Além de servirmos nossa comunidade, nós nos desenvolvemos, nós adquirimos e compartilhamos conhecimento. Então, para começarmos a falar hoje um pouquinho, vamos primeiro entender o que é liderança. Será que dá para se tornar um líder? Ou precisamos nascer com o dom de liderar? Liderança é a habilidade de motivar e inspirar pessoas de forma positiva. Na liderança, essa motivação vem muito mais pelas atitudes práticas do líder do que propriamente dito pelas palavras que ele diz. No conceito de liderança, o líder busca influenciar e conduzir a equipe na luta por um mesmo objetivo, contando sempre com a participação de todos e abrindo portas para que a equipe possa participar do processo. Liderança é uma competência que, como todas as outras, pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, de qualquer posição. E uma liderança eficaz, juntamente com valores e uma cultura de confiança, é decisiva para vivenciar um cenário de crescimento e inovação. Existe um famoso autor, John Cowan Maxwell, escreveu mais de 60 livros, sendo que a maioria deles é sobre liderança. Ele descreve a liderança da seguinte forma: liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia outra. E é exatamente isso. Nós não somos líderes por termos cargos de líderes. Nós somos líderes porque nós influenciamos outras pessoas, porque nós inspiramos outras pessoas. E assim como o conhecimento humano, que se expande todos os dias, a definição de conceitos sobre o que é liderança também está em constante atualização. Hoje em dia, o líder é um agente de mudanças, alguém capaz de impactar tanto sua própria realidade quanto a realidade dos outros, através do protagonismo e da execução. Pessoal e profissionalmente, liderança significa saber quem você é, o que você quer e como traçar planos para atingir seus objetivos, o que exige autoconhecimento como base e ferramentas e conceitos que o ajudem a estruturar seus planos. Ao se tornar um líder, você também ganha a capacidade de motivar a si mesmo, a chamada autoliderança, e principalmente a chance de moldar o futuro que você quiser. É capaz de criar e seguir seu próprio direcionamento de carreira e colocar-se numa trilha profissional, por exemplo, que lhe traga satisfação pessoal, que gere resultados concretos, que tenha impacto positivo em qualquer setor de atuação. Em resumo, saiba que um bom líder não se preocupa com status ou a fama de liderança. Olha aqui a famosa vaidade que nós ouvimos tantos aqui no Lions. Liderança não é ter vaidade, não é querer ser melhor que os outros. A gente tem que preocupar principalmente com o que a gente pode criar, com o que a gente pode melhorar os resultados e a nós mesmos, né? Como poder motivar e inspirar as pessoas ao nosso redor. E isso é uma prática diária.
É possível desenvolver suas atividades de liderança em qualquer idade, tá? Dentro ou fora de uma posição remunerada. A gente pode falar hoje, eu, com uns 45 anos, estou desenvolvendo minha liderança. A geração anterior, que hoje está com 60, 70 anos, aí no Lions, também pode desenvolver liderança. A gente nunca para de aprender, nunca para de liderar. E principalmente, claro, a geração jovem. Na época estudantil, isso fica muito mais fácil, através de movimento estudantil, empresa júnior e outras iniciativas do tipo, onde os jovens têm um grau alto de autonomia e responsabilidade. Opa, acho que a gente já ouviu isso em algum lugar, né? Desenvolver jovens dando autonomia e responsabilidade. Poxa, aqui tem vários. Alguém já ouviu falar dos Léos? Não é à toa que as letras da palavra Léo sugerem liderança, experiência e oportunidade. Isso é o que faz um Léo. Os associados de Léos Clubes incorporam as melhores qualidades da nossa organização. São jovens dedicados que percebem o poder da ação. Nós estamos desenvolvendo e criando mais líderes desde o começo. Nós precisamos dos Léos. Os Léos têm que estar dos nossos lados sempre. Tá? E a gente sabe, tudo que a gente aprende lá atrás, quando jovem, a gente aprende muito mais fácil. Pergunta hoje para uma criança, crianças pequenas que façam aula em escola bilíngue, crianças de 5, 6 anos falam inglês melhor que eu. E é muito mais fácil aprender. Então, vamos começar a ensinar os jovens a serem líderes. Com certeza, nós vamos ter aqui no Lions milhões de líderes fortes que vêm com o pensamento, o desenvolvimento de líder lá atrás, já intrínseco dentro da própria cabeça. Nós também somos líderes, eles também são líderes, todos aqui são líderes. Né? E o desenvolvimento da liderança é fundamental para o sucesso de qualquer organização, inclusive o Lions. A gente tem que deixar de apostar apenas na posição hierárquica. Tá? E desenvolver a liderança é um dos grandes desafios de qualquer gestor. Um gestor pode contar com uma qualificação técnica de excelência, conhecer tudo sobre sua área, e não ser efetivo pela ausência de habilidades comportamentais. Isso ocorre por quê? Porque a posição hierárquica não engaja ou motiva pessoas. O simples fato de você ser um cargo não significa que você é um líder. Tá? E no longo prazo, então, existe uma diferença decisiva entre fazer algo porque tem significado do que simplesmente cumprir ordens. Tá? Num ambiente coletivo de trabalho, não são poucos os que acham que sabem o que é liderança, mas não se comportam como líderes. E, consequentemente, isso acaba interferindo diretamente na produtividade dos gerenciados. E isso a gente vê muito aqui no Lions também. Né? Então, a gente precisa mudar isso. Por quê? Porque isso, muitas vezes, é que faz com que as equipes com grande potencial não conseguem gerar resultados desejados e acabam, inclusive, ficando desmotivados. Claro, se eu tenho como um líder uma pessoa que só me dá ordem e não me faz passar a ideia do porquê eu estou fazendo aquilo, do porquê eu quero participar disso, porquê que é gostoso fazer isso, eu fico desmotivado. Então, o gestor olha para o time, enxerga nele toda a capacidade necessária para realizar meta, mas elas não se concretizam nunca. Por quê? O que será que falta, então, para que isso aconteça? A gente precisa sempre olhar para quem? O líder. Muitas vezes os problemas da liderança estão no líder. Assim como o sucesso da liderança, a pessoa que está como líder é importantíssima, ela é fundamental para que uma liderança funcione. O líder é a pessoa que tem a habilidade de motivar e de influenciar os liderados, agindo de forma ética e positiva, de modo que contribuam voluntariamente com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe e da organização, sempre explorando de cada membro da equipe os seus pontos fortes. Lembra, quando nós formamos uma equipe de Lions, a gente sempre enxerga o que cada um tem de melhor. E é isso que a gente tem que buscar, e é isso que a gente tem que trabalhar. Eu vou dar um serviço, eu vou levar as pessoas pelo que elas têm de melhor, nunca pelo que ela tem de pior. E nunca criticar, nunca diminuir a pessoa de forma destrutiva, principalmente na frente de outras pessoas. Críticas ou qualquer outra coisa que a gente tem que fazer, reclamações, que seja, façam no particular e de formas construtivas, nunca destrutivas. Um bom líder sabe disso. Tá?
No entanto, a liderança pode ser complexa. E vocês já perceberam pelo pouco que a gente já falou aqui, pois o bom líder, além de habilidades técnicas, deve ter inteligência emocional para gerir os colaboradores e a equipe, ser capaz de desenvolver os seus liderados atendendo expectativas pessoais e profissionais, e tudo isso sempre alinhado com os interesses da organização, da empresa, do Lions, do que esteja sobre, né, o grande guarda-chuva de onde a gente estiver sobre isso. Então, aí, eu aposto que vocês vão me perguntar agora, poxa, Rodrigo, então como deve ser essa liderança? Será que você poderia falar como realizar uma liderança eficaz? Qual o melhor jeito de ser liderança? E aí, a gente entra num segundo ponto dos desafios de liderança, que são os principais tipos de liderança. Engana-se quem pensa que a liderança é exercida de uma só forma. São muitos os estilos que marcam líderes, das mais diversas características. Obviamente, o impacto que cada um gera sobre os liderados no ambiente corporativo, organizacional, também muda. O líder precisa apresentar clareza estratégica, estrutura organizacional, valores e princípios, compromisso na adoção de práticas de reconhecimento, de remuneração e de salubridade do clima organizacional. Aqui a gente sempre fala, lembra, um dos fatores mais importantes de Lions Club é o quê? O ambiente do clube. Se o ambiente estiver ruim, se o ambiente dentro do clube estiver ruim, com críticas, com fofocas, com panelinhas, não adianta, a liderança acaba, o clube acaba. Então, nós sempre temos que perceber muito a salubridade do clima organizacional, ou seja, o ambiente de clube tem que ser salutar, tem que ser agradável, tem que ser gostoso. As pessoas têm que ir para o Lions porque gostam, porque se sentem bem. Ninguém vai sair de casa para ir para uma reunião de clube de Lions para só ouvir fofoca e crítica e briga. Eu fico em casa, para quê? Então, vamos sempre tomar muito cuidado com isso. Um bom líder percebe isso. Então, eu vou mostrar agora para vocês os tipos mais comuns de liderança. Para a gente poder pensar em como liderar, primeiro a gente precisa conhecer o quê? O nosso próprio tipo de liderança. Ou seja, como eu sou como um líder. Tá? E quais são os tipos de liderança? Vamos lá. Primeiro, a liderança autocrática. Liderança autocrática, já diz, né, o próprio nome, consiste numa figura de comando autoritário que costuma centralizar as tarefas e tomada de decisão sem envolver a equipe. É um líder que impõe regras e ordens sem exercitar diálogo. Nesse estilo, não preciso nem dizer que, obviamente, vocês já perceberam que não vai funcionar muito bem. Há destaque para quê? Para a falta de autonomia de quem está subordinado a esse líder. Que vão cumprir o quê? Quem são? Os liderados por eles vão se comportar como o quê? Simplesmente meros cumpridores de ordem. E agindo dessa forma, o líder conduz o time à sua maneira e acredita que os resultados virão se for compreendido naquilo que ele quer. Será? Será que esse líder vai chegar a ter algum resultado bom? Ou será que vai ser esvaziado o clube que lidera, a equipe dele? Vai ser esvaziada. Ninguém suporta ficar com uma pessoa só mandando, só cumprindo ordens. Tá? Um outro tipo de liderança, liderança democrática. Aqui, o estilo democrático, como o próprio nome sugere, compreende as ideias e as decisões da equipe. Nesse caso, o líder exerce o papel de orientador e facilitador, enquanto a equipe é estimulada a assumir mais responsabilidades. Esse modelo aqui permite que a valorização dos profissionais e foca no aumento da produtividade. O reforço no desempenho é esperado com maior engajamento e motivação dos colaboradores. Se há erros pelo caminho, o líder democrático não vai procurar com rancor quais foram os colaboradores que os cometeram, colocando medo e punindo os responsáveis. Mas, em compensação, e do jeito mais correto, ele buscará soluções para consertar o que foi feito de maneira equivocada e para que situações afins não voltem a se repetir. Temos também a liderança liberal. A liderança liberal, o líder participa pouco e concede muita autonomia para os liderados. Os subordinados, vamos dizer assim, que são os liderados, nem mais podem ser assim chamados, né? Porque eles assumem um papel de protagonismo, com grandes responsabilidades. Eles costumam agir e decidir sem o consentimento do líder.
Isso pode ter tanto efeito positivo, tá? Porque ele vai ter um desempenho acelerado pela satisfação profissional dos liderados, como também negativo. Acontece, por exemplo, quando a falta de orientação leva o time a perder o foco na meta objetivo. Cada um começa a fazer o que quer, do jeito que quer, e as metas não são atingidas. Cada um diverge da meta principal que tinha sido colocada lá atrás. Tá? Então, esse líder liberal, ele trata-se de alguém o quê? Que muitas vezes não é respeitado pela equipe. Por quê? Porque é uma pessoa que geralmente está em cima do muro, é aquele que não decide nada, não se compromete muito, tem medo de tomar decisões mais complexas ou polêmicas, não se impõe, mesmo que de maneira leve ou democrática. A falta de orientação por parte do líder impacta negativamente a produtividade de todos, apesar de todos terem autonomia. Tá? Então, a gente tem que saber dosar aí o quão democrático, o quanto liberal um líder pode ser, para que o desenvolvimento, as metas, os objetivos sejam alcançados. Existe ainda uma liderança chamada liderança coach. Olha aí, todo mundo vai falar, nossa, coach é a coisa mais insuportável. É insuportável mesmo, tá? Coach é aquele líder que fala demais e faz de menos, né? A gente sabe, infelizmente foi generalizado isso, porque o papel de coach é extremamente importante, mas devido ter explodido a quantidade de coaches e nem sempre tão responsáveis ou tão realmente que põem a mão na massa, a palavra coach acabou tendo uma coisa meio pejorativa, né? Meio duvidosa. Mas o que daqui funciona? Por que a gente fala que coach funciona, aqui neste caso de liderança? O líder aplica as técnicas e ferramentas de coaching, que é de estudo, de como trabalhar, de melhorar a equipe, para proporcionar o desenvolvimento da sua equipe, tendo sempre no autoconhecimento o ponto de partida. Tá? A ideia aqui é que cada vez mais os liderados entendam as suas potencialidades e aprendam a aprimorar as habilidades comportamentais deficientes ou inexistentes. Assim, encontrando a melhor versão de cada um, eles se tornam mais completos e preparados para atingir o seu potencial máximo. Isso, teoricamente, é muito bonito. Se a gente alcançar a fazer isso na prática, funciona também, tá? Uma outra liderança que nós podemos ter é a liderança técnica. Aqui também é denominado, o líder, né, desse tipo, é denominado como líder operacional, ou seja, é alguém inspirador, como vários outros tipos de líderes, mas por um motivo especial, o conhecimento técnico aprofundado. Essa pessoa, ela mostra a todos que realmente sabe o que faz, que tem domínio sobre as ações e alcança boas soluções para os problemas que surgem. É muito comum que as pessoas o sigam por seu bom exemplo. Os outros veem como esse indivíduo entrega um excelente trabalho, as formas que utiliza para alcançar bons resultados, como atua de maneira primorosa e desejam ser e fazer igual. Esse tipo de líder é uma pessoa que está sempre atualizada, de olho nas principais tendências. Assim, ele consegue ter uma visão mais ampla de tudo aquilo que ele faz. Existem muitos que não entendem o líder técnico e exigem que ele haja de outra forma, mais como coordenador e menos com a mão na massa. No entanto, essa ação é tirar dele uma das suas melhores e mais atrativas qualidades. Então, se a gente encontra um líder que seja técnico, seja operacional, a gente tem que tomar esse cuidado. Não adianta querer tirar dele de pôr a mão na massa, porque ele sabe fazer aquilo, e é aquilo que ele vai saber fazer. Se você tentar fazer outra coisa, ele pode não ser tão bom, tá? Nesse tipo, e não funcionar como um líder, e gerar conflitos, tá? Um outro tipo de liderança, que a gente vê vários também no Lions, é a liderança carismática. O carisma é uma característica praticamente inexplicável. Tá? Pessoas que têm essa particularidade conseguem conquistar as outras de uma forma profunda, sem que precisem de esforço para isso. São indivíduos com que os outros simpatizam, sem saber muito porquê, e são vistos como uma boa influência, conquistando a atenção de todos. Geralmente, essa é uma habilidade com a qual o indivíduo já nasce, porém não é impossível, tá, obtê-la ao longo do tempo, com dedicação e afinco. O líder carismático consegue manter a equipe sempre com ele, tornando-a firme e uma forte aliada. Temos ainda a liderança situacional. Nossa, que palavra, né? O que é isso? É isso aí.
é pela situação que acontece. Então, os líderes que adotam esse estilo, eles estão mais presentes em organizações que se transformam o tempo todo. Isso por quê? Porque são profissionais que têm a habilidade de lidar com situações diversas, propondo ações e estratégias de acordo com os acontecimentos. A flexibilidade, portanto, é uma das características marcantes deste estilo de liderança. Aqui a gente pode elencar, vocês podem perceber claramente os líderes, nossos líderes aqui que trabalharam, que funcionaram, que tiveram sucesso no meio da pandemia. Nós caímos, né? A pandemia caiu sobre nós de paraquedas, sem uma situação totalmente nova. A gente não tinha referência, não sabia o que fazer, não sabe quando vai acabar ainda, né? Parece que está no fim, Deus espera, assim esperamos, né? Que isso se acabe. Mas quando ela caiu nas nossas mãos, o que aconteceu? Todo mundo entrou em choque e parou. E agora? Eu faço o quê? O que eu vou fazer? Como que eu vou servir? Como que eu vou fazer atividades? A servir minha comunidade se eu não posso mais sair de casa? Se eu estou fechado dentro da minha casa? Se eu não posso ir para a rua? Se nós não podemos mais ter reuniões juntos? O que aconteceu? O que vai ser do Lions? Todo mundo entrou nesse parafuso. E daí, o que aconteceu? Começaram a surgir os líderes situacionais. Pessoas que começaram a sair de todos os clubes e falando, opa, pera lá, a gente consegue fazer reunião online, nós temos ferramenta para isso, vamos incentivar, a gente consegue dar treinamento online, nós conseguimos realizar atividades sem ser presenciais, nós podemos doar cestas básicas, fazendo compras online, fazendo uma pessoa só entregar com segurança, nós podemos fazer drive-thrus de alimento, drive-thrus de entregas, drive-thrus de reciclagem, de pegar lixo eletrônico. Opa! Então, essas pessoas aparecerem todas. Nós vimos que o Lions trabalhou mais até do que trabalhava presencialmente. Foi um sucesso. Em plena pandemia, foram 2 anos, né? Vamos fazer agora 2 anos. Hoje é dia 12 de fevereiro. Vamos fazer aqui, daqui um mês, faz 2 anos que a pandemia caiu em nossa cabeça de fato, né? Que foi tudo fechado, dia 15 de março, aquele dia fatídico. Todo mundo fechado em casa, lockdown em todo o Brasil. Vai fazer 2 anos já. E o Lions não parou, ninguém parou. Nós estamos aqui servindo, trabalhando cada vez mais. Então, esses líderes são líderes que conseguiram se reinventar e levar a equipe deles junto. E todo mundo se reinventou, todo mundo trabalhou. Funciona, funciona. São pessoas que têm que ser flexíveis, inovadoras. Opa, apareceu um problema, eu não quero saber a causa do problema, eu quero saber como resolver. Eu vou atrás da solução, não do problema, entendeu? É isso que a gente também tem que fazer. Isso quase sempre a gente tem que fazer, né? Isso a gente faz na nossa vida pessoal, inclusive, né? Quando surge um problema, a gente tem que saber resolver. E aí nós temos ainda mais uma liderança que é importante a gente saber, a liderança servidora. Ela, por sua vez, aqui, ela vai contar com um profissional que atua para atender os objetivos e as expectativas da equipe. Dessa forma, o líder servidor deve ter a capacidade de se colocar no lugar do liderado, para compreender verdadeiramente as necessidades e desejos dele. Nesse caso, a habilidade que mais se destaca é a empatia. Então, como vocês podem ver, tirando, claro, o primeiro tipo de liderança, onde o líder funciona mais como um chefe do que um líder, ou seja, ele impõe o que deve ser feito e apenas quer que os demais cumpram ordens, o que vai acabar desmotivando todos. E o terceiro ali, a liderança liberal, onde os liderados sentem que têm muita liberdade e atuam de forma desordenada. Todos os outros tipos de liderança podem funcionar muito bem. Inclusive, uma das grandezas que encontramos aqui no Lions é justamente sabermos conviver com a diversidade existente entre os associados. Cada um pode ter um tipo de liderança diferente, trabalharem juntos, e isso só engrandece o nosso serviço. Às vezes, um líder possui até mais do que um tipo nele mesmo. O líder pode ter a liderança carismática, técnica, situacional na mesma pessoa, por exemplo. Por isso, a gente fala que é tão importante a alternância dos dirigentes de um clube, num distrito múltiplo, enfim, todos os níveis. Pois não existe um único jeito certo de liderar E essa diversidade é salutar, nos faz bem, nos motiva a adquirirmos cada vez mais conhecimento, a nos desenvolvermos e nos tornarmos líderes melhores. Então, vamos ver como podemos ser líderes melhores?
A gente já viu que a liderança é uma habilidade inata ou adquirida de inspirar os outros, influenciando as ações, decisões e comportamentos de maneira positiva. Um bom líder atinge os objetivos de uma forma leve e eficaz, sem comprometer a saúde mental daqueles que trabalham ao lado dele. É alguém que realmente se prepara para estar nessa posição e não hesita em refazer a rota caso algo esteja comprometendo negativamente a atuação. Existem algumas características que são necessárias para uma pessoa poder assumir o papel de liderança de uma equipe. Tá? Vamos conhecer, então, quais são essas características? Às vezes, se a pessoa não tem, a gente pode tentar ver se a gente consegue desenvolver essas características para ela ser um bom líder. Então, vamos ver um pouquinho quais são os talentos essenciais para uma boa liderança. Primeiro, motivação. Vá além de suas próprias ambições e abrace objetivos maiores, investindo tempo e trabalho para melhorar sua performance continuamente. Egoísmo não funciona, tá? Isso é bem forte sempre, a gente sempre fala isso. Vaidade, egoísmo, não adianta ter. Um líder, se tiver isso, não será um bom líder. Curiosidade. Esteja aberto a novas experiências e informações e sempre peça feedback sobre sua performance, incluindo quais são seus pontos fortes e pontos fracos que podem melhorar. Mostre sempre que está aberto a mudanças e que quer aprender. Engajamento. A liderança acontece quando o entusiasmo se espalha através de uma visão persuasiva, da habilidade de se conectar com as pessoas emocional e racionalmente e da paixão pelo que se faz. Então, se engaje, mostre que você tem vontade, que esse amor pelo que você faz. Tá? E determinação. Seja capaz de lutar para conquistar objetivos difíceis. Assuma desafios complicados e recupere-se depressa de contratempos. Isso a gente tem que fazer sempre como líder. A gente vai atrás de desafio. Chegou um desafio, você tem que ir atrás, resolve. E deu um problema, vamos lá, pensa rápido e recupere-se rápido para solucionar esse problema. Aí a gente consegue resolver e engajar todo mundo. Tá? Então, se você tiver esses 4 talentos, com certeza você já é uma pessoa indicada a ser líder. Mas lembra o que eu falei lá no começo? Que a gente sempre precisa se reinventar, se atualizar, estar se desenvolvendo. Um grande líder de ontem, se não se atualizar, se ficar parado no tempo, pode, para não falar, tá? Não vou falar com certeza acontecerá isso, vai se tornar um péssimo líder amanhã. Por quê? Porque ele parou no tempo, ele não se desenvolveu, não acompanhou as mudanças. Não existe fórmula de liderança. Como eu falei lá, a liderança vai se mudando com o tempo, ela vai se ajustando, as coisas vão mudando e você tem que acompanhar essas mudanças. Então, mesmo que você tenha nascido com o dom de ser líder, você sempre precisa desenvolver algumas habilidades de comportamento para ser um líder eficaz. E quais são? Podemos elencar 12, tá? Habilidades comportamentais mais importantes. Se você quiser ser um gestor mais eficaz ou desenvolver mais líderes a seu redor e ainda treinar a sua equipe, a gente precisa desenvolver 12 habilidades. Com esse conhecimento, você vai poder definir metas pessoais ou treinamentos, tanto para você quanto para a sua equipe. Para facilitar, a gente pode dividir em blocos de acordo com o objetivo que se pretende atingir. Então, se a gente quer construir relacionamentos, primeiro, comunique-se claramente. As habilidades de comunicação são essenciais em diferentes níveis, como orientar tarefas, transmitir segurança para liderar e entender as necessidades e desejos dos colaboradores, construindo uma experiência positiva. Sem contar que certos atributos como regularidade, coerência, honestidade, transparência, solidificam uma relação de confiança e lealdade entre as partes. Nesse sentido, a mudança de chefe para líder, lembra que eu falei lá, o chefe é aquele que só manda, o líder é o que participa, que inspira, depende da capacidade de expressão e incorporação desses valores às nossas ações. Não adianta só falar. Igualmente, exige o treinamento da percepção e escuta. Nós temos que aprender a ouvir, para estabelecer um diálogo, ouvindo e entendendo as demandas da equipe.
Um outro ponto, outra habilidade é desperte potenciais. A segunda habilidade importante para o gestor é ser capaz de reconhecer o bom trabalho, ajudar as pessoas a superar limites, agir com imparcialidade e oferecer significado às tarefas do dia a dia. Ou seja, tomar medidas que façam as pessoas quererem dar o melhor, principalmente colocando os interesses comuns em primeiro plano. Promova a colaboração. Outro comportamento relevante é ser capaz de construir situações que favoreçam o trabalho em equipe, incentivar a colaboração e resolver conflitos. O gestor é quem dará a sensação de unidade ao time, promovendo o sentimento de confiança e ainda tendo interesse genuíno em fomentar melhorias na comunicação. Um segundo ponto que a gente pode ter como objetivo é criar a equipe de alta performance. Então, ali, eu construí meu relacionamento, criei minha equipe. Agora eu vou pegar a equipe e fazer uma equipe de sucesso, que tenha performance, que resolva, que trabalhe muito e tenha resultados. Então, o primeiro ponto a gente fazer, cria uma cultura de desenvolvimento. Quando a gente pensa no desenvolvimento de equipe, o papel de líder se inicia com estabelecer um contexto favorável ao crescimento, avaliações justas, feedbacks claros e construtivos, delegação de tarefas que favoreçam o aprendizado, comprometimento com o seu próprio desenvolvimento constante, entre outros aspectos, compõe o quê? Uma cultura de desenvolvimento. Alinhe estratégia e ação. A liderança também exige a capacidade de direcionar as pessoas que precisam enxergar a conexão das suas atividades com os objetivos da organização. É importante traduzir e reforçar o quê? A missão da empresa, da organização, a missão do Lions, neste caso, para os profissionais, para os nossos associados, especialmente a repercussão dos resultados que eles produzem no sucesso coletivo, mantendo alinhamento com a organização. Ou seja, quando eu faço uma atividade de serviço, eu tenho que mostrar o que esse resultado fez, o que a gente fez de bom. Olha, eu distribuí tantas cestas básicas, olha, eu dei um prato de comida para um monte de pessoas que estavam sem comer há meses. Então, esses resultados fazem o que a pessoa ficar engajada, participativa. Tá? Então, alinhe sempre estratégia e ação. Compartilhe as responsabilidades. Os gestores, todos os líderes, precisam conceder autonomia e liberdade para os liderados. Os colaboradores, né, os nossos associados, expandem a atuação do líder, que não consegue alcançar os resultados sozinho. Lembra daquela famosa frase, juntos somos mais fortes. Assim, é importante não só distribuir as responsabilidades, mas também preparar e confiar no potencial de cada um para quando executa a sua tarefa. Tá? A gente tem que aprender a delegar. Uma outra coisa, então, a gente construiu um relacionamento, a gente criou aqui uma equipe de sucesso, agora a gente quer atingir resultados sustentáveis, resultados de sucesso. O que a gente precisa fazer primeiro? Sair da zona de conforto. Aqui a gente brinca, poxa, será que alguém está na zona de conforto? Eu queria saber aonde está essa zona de conforto, porque a gente nunca chega nela, né? Mas é exatamente isso. A gente não pode entrar numa zona de conforto, a gente tem que estar sempre lutando contra ela. Por quê? Para a gente poder se desenvolver, para a gente poder superar os desafios. Então, uma atividade de liderança é mobilizar as pessoas em prol da melhoria contínua, além de propor desafios para aprimorar atividades que sempre foram feitas da mesma forma, saindo da zona de conforto. Lembra aquela coisa que a gente fala, olha, vamos fazer uma coisa diferente, uma atividade diferente? Daí vem aquele lá atrás e fala assim, ah, não, mas nós sempre fizemos assim. E daí o clube morre, porque desmotiva qualquer um. A gente precisa inovar, a gente precisa criar novas ideias. A gente viu, a pandemia, volto a falar aqui, fez a gente criar novas ideias do nada, forçou a gente a sair da zona de conforto, né? A gente sempre fazia todas as atividades iguais, de repente teve que mudar tudo, porque não dava para fazer mais nada. Então, o líder de hoje promove a inovação e a criatividade, reconhecendo a mudança como parte do contexto de trabalho e ajudando as pessoas a enfrentarem esse desafio. Oriente-se a resultados. A liderança precisa ser capaz de entender que os resultados a serem alcançados e usá-los para nortear a atuação diante da equipe. Isso passa desde o entendimento das necessidades e padrões de qualidade, né, aplicáveis à equipe, até a avaliação de desempenho.
Será que a gente está fazendo direito? Será que a gente está... Por que a gente não está atingindo o resultado? E para a gente ter resultados, a gente tem que tomar decisões assertivamente. Tomar decisões é um papel do gestor. Tá? Os bons líderes são capazes de separar opiniões de fato, analisar as opções disponíveis e definir o caminho mais adequado para que os liderados, né, transmitindo confiança para eles. Ou seja, a gente não pode ficar em cima do muro. Aí lembra aquela que a gente falou lá, que aquela liderança liberal não funcionava? Por quê? Porque o líder não toma decisão. Sempre vai ter um momento que vai precisar tomar uma decisão. E numa hora tem que ser o líder. Alguém tem que assumir. Tá? Então, no meio da equipe, alguém vai precisar tomar uma decisão, que seja o líder. Né? E, por último, para a gente completar esse grande bloco de habilidades, o que é mais, né, o principal, não adianta a gente construir relacionamento, a gente ter uma equipe de performance, a gente atingir resultado, se a gente não liderar com humanidade. Então, aqui, a gente precisa, primeiro, liderar pelo exemplo. Olha aí a nossa frase de Lyons. O comportamento do líder deve servir de modelo para todo mundo. Ética, integridade, caráter, lealdade, imparcialidade, honestidade, representação dos valores da organização, entre outras vertentes, precisam ser reconhecidos no modo de agir de quem está comandando, especialmente em relação entre a coerência entre o discurso e a prática. Não adianta eu ser um belo líder na fala, no meu discurso, e fazer totalmente diferente. Eu tenho que dar o exemplo. Tá? Abrace as diferenças. Uma característica da gestão de pessoas de hoje, que deve ser agregada sempre ao comportamento do líder, é o reconhecimento da importância das diferenças, da diversidade. Isso é feito quando o gestor integra diferentes perspectivas do processo de tomada de decisão. A gente não pode jamais buscar padronizar as pessoas. A gente precisa o quê? Incentivar a colaboração entre as pessoas de diferentes perfis. Olha aí o valor da diversidade. A gente tem que saber ouvir a todos. A diferença, a diversidade só nos traz um grande ganho. Tá? E por último, como a 12ª habilidade comportamental que a gente tem que ter é promova o equilíbrio da vida. Nossa, mas o que é isso? A liderança, ela apresenta uma preocupação genuína com o bem-estar das pessoas. Aqui, além dos cuidados com a saúde física e mental de cada um, é importante contribuir para que todos os colaboradores da sua equipe conciliem a vida profissional e particular, encontrando equilíbrio nas atividades. Tá? Então, assim, não adianta eu querer exigir de mais de uma pessoa se isso vai atrapalhar a vida profissional e particular dela. A gente tem que ter o bom senso, a gente tem que ouvir e se preocupar com o equilíbrio dessa pessoa. Tá? Então, vocês podem ver aqui que são 12 habilidades, né? Eu estou falando meio rápido para não ficar muito longo. A gente já falou aqui o que é liderança, o que é ser líder, quais as características e habilidades para ser um bom líder. Mas, então, o que um líder precisa fazer, então? A gente pode resumir em uma frase. Tire ideias do papel. Executar é parte de ser líder. Aprenda a fazer um plano de ação. Quem já fez aqui algum curso de liderança disponível no Lions, que não são poucos, tá? Eu ainda vou falar um pouquinho mais, com certeza já ouviu falar em plano de ação. Se você quer traçar um caminho no mapa, você precisa saber onde você está e onde você quer chegar, certo? Então, a lógica do plano de ação é a mesma. Ele funciona o quê? Como um mapa cronológico para a conquista de objetivos de todos os tipos, incluindo aqueles mais difíceis ou complexos. Então, rapidamente, eu vou falar aqui do passo a passo para um plano de ação, que pode ser aplicado sempre, em qualquer ocasião, seja do Lions, seja profissionalmente, seja pessoalmente, para a sua própria vida, tá bom? Então, vamos lá. Passo número 1. Elabore o plano de ação do princípio. Comece pelo começo e não pelo final. Ou seja, a gente precisa começar do zero. Estipule recursos, tempo e dinheiro necessários antes de colocar a mão na massa rumo ao objetivo. Passo 2. Saiba estratificar. Esse plano é uma sequência cronológica das ações necessárias para atingir um certo objetivo.
para que dê tudo certo, é importante que você quebre grandes tarefas em pedaços menores, como degraus, que serão a base do planejamento, um momento que é chamado de estratificação. Por exemplo, vamos dizer que você queira estudar na França, mas não fala francês. Então, aprender francês, portanto, é uma tarefa fundamental do seu plano de ação, que você pode quebrar, por exemplo, em 3 passos. 1, pesquisar escolas. 2, escolher entre um curso mais ou menos intensivo. E 3, matricular-se até o dia tal. Isso torna a conquista mais factível. O seu plano de ação começa a tomar veracidade, tanto do ponto de vista objetivo como subjetivo. Ele não parece tão assustador agora, né? Se eu falar assim, eu quero estudar na França, mas não falo francês, meu Deus, eu nem vou. Agora, se eu falo, bem, se eu começar a pesquisar a escola, escolher um plano, não sei o quê, matricular até o dia tal, as coisas começam a ficar mais fáceis, mais factíveis. Passo 3, não apenas pense, rabisque, olha lá, tira da cabeça, tira do papel, faça. Não importa se é um arquivo de computador, se é uma folha de papel, torne o seu plano de ação real e tire de sua cabeça. Defina o ponto A, onde você está, e o ponto Z, não estou falando nem ponto B, ponto Z, onde você quer chegar. Em seguida, você complete o espaço entre os 2 pontos com as tarefas estratificadas, do jeito que a gente falou, no passo anterior. Algumas podem ser simultâneas, outras cumulativas. Colocar isso tudo num papel vai deixar essa sequência mais clara, lógica e concreta. E, por último, saiba medir o seu progresso. Acompanhar o progresso é um aspecto vital para não perder a motivação. E pode ser, sim, pequenos passos, pequenos progressos, pequenas comemorações. Quem manda no seu plano de ação é você. Tá? Para medir o progresso em si, estabeleça alguns guias. Quanto dinheiro você pode investir? Quem são os responsáveis para a execução de cada tarefa? Quais são os prazos? Assim, você também saberá quando estourou o orçamento, onde estão os gargalos, o que está indo bem, o que está indo mal. Tá? E a gente sempre fala, nessa hora, se você montou o plano de ação e aí, na hora de medir o progresso, você viu que não deu certo, não mude a sua meta, não mude seu objetivo, mude o seu plano de ação. Alguma coisa no seu plano de ação precisa ser mudada para atingir o objetivo. E, às vezes, aqui no Lions, a gente acaba, sem perceber, montando um plano de ação. Quando fazemos, por exemplo, uma feira de saúde, que é uma das maiores ações mais presentes em todos os clubes e distrito, né? E que, infelizmente, tem sido prejudicada por causa da pandemia, a gente não vê a hora disso poder voltar, esse tipo de atividade, né? A gente sempre acaba montando um plano de ação. Por exemplo, a gente sempre estabelece o que vamos fazer, o que queremos que seja atendido, depois organizamos e separamos em fases o que precisa ser feito, né? Quem vai fazer o quê, buscar parceria, etc. E, por fim, depois da feira de saúde, a gente mede os resultados. Isso a gente faz para uma atividade de serviço, mas podemos fazer para qualquer coisa. Podemos criar um plano de ação para o desenvolvimento do clube, para o aumento de associados do clube e do distrito. Garanto a vocês todos que, se a gente bolar esses planos, rabiscar nossas ideias e, principalmente, tirarmos do papel e executarmos esses planos, a chance da gente obter um resultado desejado é muito maior. E, nessa hora, se a gente obtém o resultado desejado, principalmente no Lions, a gente atinge o nosso objetivo. E o Lions fica mais forte. E a gente consegue resolver tudo que a gente planejou. Então, vocês perceberam agora que, desde o início, a gente vem falando, precisamos desenvolver, precisamos saber mais, precisamos nos atualizar. E é exatamente isso o pontapé inicial. Qualquer um pode se tornar um líder fantástico, se adquirir conhecimento. E eu já citei uma vez, mas agora eu vou falar mais detalhadamente. Vocês sabiam que o Lions fornece inúmeros cursos para desenvolvimento de liderança? E quando falamos nesses cursos, não estamos falando de cursos sobre o Lions, mas sim sobre desenvolvimento pessoal e de líderes em qualquer área. Os cursos hoje oferecidos pelo Lions não são só sobre Lions, mas principalmente sobre gestão, seja gestão de pessoa, de empresa, de tempo, de meta, de planejamento. Tá? Para quem não sabe, nós temos 3 cursos específicos sobre liderança que são presenciais. Mesmo na pandemia, foram e estão sendo realizados presencialmente com total segurança. São eles: o Instituto Regional de Liderança Leonística, o IRLL, organizado pelo distrito ou distrito múltiplo, indicado para qualquer associado de clube e futuro líder.
Temos também o Instituto de Liderança para Leões Emergentes, o L, que é um programa de certificação de Lions Internacional, desenvolvido para aprimorar as habilidades na preparação para a oportunidade de liderança em nível de clube, incluindo o cargo de presidente de clube. Então, aqui, o único requisito deste curso é não ter sido presidente de clube ou estar sendo no ano do curso. Se você já foi presidente do clube, o ideal, então, é que você faça o curso avançado, que é o terceiro clube, justamente o Instituto Avançado de Liderança Leonística, o ALI. Ele também é organizado e com certificação por Lions Internacional. Este curso ele visa desenvolver as habilidades dos líderes leões para prepará-los para as responsabilidades de liderança em âmbitos de divisão, região e distrito. E aqui eu falo, tá? Porque eu já fiz esse, o IRL, todo. A gente aprende muito, tem muita coisa daqui nesse curso que eu aprendi que eu levo para a minha vida pessoal e profissional até hoje. Tá? Agora, será que são só esses 3 cursos que a gente tem no Lions? Não. A gente ainda tem os cursos que são de formação de instrutores. Tá? Eles têm o Instituto de Preparação de Instrutores e o Programa de Instrutor Certificado de Lions, tá? O LCIP, o outro o FDI, para que, além de serem líderes, esses que quiserem dar treinamentos oficiais de Lions Internacional precisam fazer esses cursos, né? E aqui, por que não colocar o curso de Leão Orientador? Afinal, esse curso nada mais é do que ele acaba formando líderes que vão instruir pessoas e clubes. E esse não é só voltar para desenvolver a liderança, mas principalmente para auxiliar o desenvolvimento de clubes já existentes que tenham algum problema ou que estejam em crescimento e a formação de novos clubes. Inclusive, aqui no Distrito Múltiplo LA, está sendo desenvolvido um trabalho fantástico, né, pelo nosso querido PDG Hirohito, onde facilmente vão alcançar a meta de 150 leões de certificados no Distrito Múltiplo LA. Olha aí uma nova onda de novos líderes aqui surgindo, muito bem treinados, vindo por aí. Pelo que eu soube, falta somente realizar os cursos no LA1 e aqui no LA3. E mais ainda, o LA3 já está marcado para o dia 2 de abril, certo? Se nada mudou até agora. Então, aqui eu já deixo os parabéns, Hirohito, parabéns, Distrito Múltiplo LA, pela fantástica conquista, parabéns ao LA3 que já marcou o curso para realizar, porque de verdade a gente precisa disso, a gente precisa de desenvolver novos líderes, tá? E principalmente Leões Orientadores é um curso, a gente tem dado muito, eu faço parte inclusive da equipe que dá esse curso aqui no Distrito Múltiplo LC, é um curso que faz a diferença, tá? Porque a gente aprende muito. Muitos leões que estão lá, simples associados de clube, aprendem a saber muito mais de Lions, aprendem como orientar, o que deve ser feito, tá? Como liderar. Vale a pena de verdade, tá? Então, quem não se inscreveu aí, se inscreve no curso, hein? E daí acabou aqui? Todos os cursos de Lions acabaram aqui? Não. A gente ainda tem os cursos do Learn, tá? O Glauber, quem conhece o governador Glauber do LC6, brinca sempre comigo, ele para a pronúncia, né, o curso Learn em inglês, né, que oferece o quê? Aos associados leões um ponto central para acessar os cursos do Centro Leonístico de Aprendizagem, pesquisar institutos realizados por Lions Internacional, que é o ALI, o FDI, o LCIP, lá que eu falei, obter as informações sobre os treinamentos locais, que aí no caso é o Leão Orientador Certificado, que são outros treinamentos feitos pelo distrito, tá? Conforme reportados pelos coordenadores da equipe global de liderança aí do distrito, ou do Distrito Múltiplo. E ver ainda os resultados de aprendizagem individuais. O Learn é um aplicativo do portal dos associados do Lions, o portal do associado do Lions Club, está disponível para todos os leões e léus, basta ter o acesso ao portal, que na verdade devia ser obrigatório hoje em dia, tá? Todo leão ou léu tem que estar acessando o portal de associado, que é onde você acessa o MyLCI, o MyLion e o Learn, além dos indicadores do mundo inteiro, além de notícias, atividades publicadas pelos clubes. E aqui eu vou ser bem rapidinho para mostrar para quem nunca entrou, tá? É bem fácil. Primeiro, vocês entram no site de Lions Clube Internacional, www.lionsclubs.org. E já entra, uma vez que entrou, coloca no idioma português. Lá em cima, o primeiro item do menu superior, vocês vão ver o login para associados.
Clicando neles, vocês vão entrar na página do login. Coloquem aí o seu ID, o seu e-mail ou o celular e a sua senha e façam login. Se você não se cadastrou, é só lá cadastrar a primeira vez. Todos devem fazer isso. Clicou ali, fez o login, pronto. Você vai entrar na área do portal do associado. Olha aí. Aí tem tudo que vocês precisam ver. Tá vendo as notícias ali no cantinho? Já traz os números do seu clube. E em cima tem esses 6 botões aí para você clicar. O quarto deles é o Learn, que é onde você clica para entrar na área do Learn, tá? Onde vai ter todos os treinamentos. Daí você, uma vez clicando, você cai aqui. E daí você só basta clicar no Centro Leonístico de Aprendizagem. Pronto. Uma vez lá dentro, você vai ver que vai ter uma infinidade de cursos a serem feitos online, rapidamente. A maioria leva de 20 a 40 minutos e que pode ajudar muito no nosso desenvolvimento. Por exemplo, tem 2 cursos lá que eu gosto muito e que acho que todos deviam fazer de cara, que é resolução de conflitos, tá? Para a gente aprender a lidar com os conflitos pessoais que enfrentamos nos nossos clubes, na nossa família, no nosso trabalho, tá? E gerenciamento de tempo. Tem coisa melhor do que a gente precisa mais do que gerenciar tempo para conseguir conciliar vida pessoal, vida profissional e Lions. Quase sempre as pessoas me perguntam como eu consigo arrumar tanto tempo, tendo uma empresa para gerir, uma família para cuidar em casa, com 2 filhos pequenos, o meu mais velho tem 9, a menor tem 5, e ainda fazendo tanta coisa para o Lions. Mas a gente aprende a administrar tudo, a gente tem que dar um jeito, né? A gente aprende a gerenciar o tempo para que a gente consiga fazer tudo. E vocês viram aí nos dizeres da tela do Learn? Aprender, crescer e conduzir. Isso é a base de qualquer liderança. E já que a gente está falando de aprender e liderar, a gente tem que ter sempre em mente a questão vital, que é nos comunicarmos, seja entre nós, seja para fora do Lions. Então, eu só vou fazer uma parte agora aqui, a pedido da nossa governadora, para falar rapidamente de como devemos nos comunicar, tá? Que é como comunicar melhor, mais e melhor. É extremamente importante que sejamos eficazes também na nossa comunicação. Assim como na liderança, nós precisamos estar atualizados sempre, inovando e aprendendo para comunicar mais e melhor. E para isso, a gente tem que contar com os nossos assessores de marketing, principalmente, né? Então, vamos lá. O assessor nada mais é do que um líder nessa área. Tá? Eu peguei marketing aqui porque a gente está falando de comunicação. Inclusive, podemos mostrar que as características necessárias para um assessor de marketing são as de um líder. Ele precisa ter criatividade, boa comunicação, visão estratégica, conhecimento das novas tendências e interesse em aprender, já que mudança nessa área de comunicação costuma ser constante. E qual o papel dele, né? Qual a função dele? Ele vai inspirar e motivar associados novos e atuais, vai aumentar a visibilidade do clube na comunidade e vai aumentar o impacto dos seus projetos e iniciativas de aumento do quadro associativo, por exemplo. Isso, então, é a pessoa que o assessor de marketing tem que estar pronto para conhecer novas pessoas, usar a criatividade para manter sua comunidade informada e engajada em todos os acontecimentos do clube. Agora, será que isso é só para o assessor de marketing? Não, né, gente? A equipe toda do clube tem que estar envolvida nisso. Não adianta, lembra quando eu falei que um líder sozinho não faz nada? É exatamente isso. Aqui é o exemplo prático de uma liderança. Todos têm que estar juntos, trabalhando junto. E como a gente pode usar o marketing no clube? Primeiro, a gente tem que destacar o serviço. A gente tem que informar a comunidade sobre os projetos de serviço, angariações de fundo, eventos comunitários. Quem é você, né? Se a gente quer mostrar o que é o Lions, quem é você, o que você faz? O motivo pelo qual as pessoas devem se unir a você em servir. Tá? A gente tem também que contar as nossas histórias, as experiências humanas autênticas, não adianta inventar história, pelo amor de Deus, ajudam as pessoas a se conectarem a um nível emocional e inspirarem a mudança. Então, tire fotos, boas fotos, dos leões servindo, sorrindo. Tá? Coloque vídeos com depoimento, são muito bem-vindos e dão credibilidade. A gente tem também que divulgar os eventos de aumento do quadro associativo. Por que só do quadro associativo? Não, de qualquer evento, mas aumento de quadro associativo
ele, para a comunidade, é uma ótima maneira de assegurar que o quê? Homens e mulheres solidários participem do evento. E daí, cada projeto de serviço e evento de clube é uma oportunidade para encontrar novos associados. Quando as pessoas veem a gente fazendo o serviço, ou quando as pessoas veem que a gente está colocando novos associados no clube, surge aquela sementinha, poxa, se tem tanta gente querendo fazer parte, o negócio deve ser bom. Acho que eu quero participar também. Então, divulguem, faça isso. Tá? E se seu clube tiver uma comunicação e uma divulgação eficiente, com certeza o sucesso das suas atividades, além de fazer com que o seu clube fique mais conhecido, fará também com que mais pessoas queiram fazer parte, o que pode aumentar o seu quadro associativo. O maior problema hoje de Lions Internacional, de nosso Lions, de todos os Lions aqui, né? Então, para isso, eu preparei aqui 5 dicas de marketing básicas e fáceis, tá? Primeiro, divulgue todos os principais eventos. Isso inclui antes, durante, tá? Nas mídias sociais, por exemplo, e depois. Um pouco de planejamento é importante. Lembra do plano de ação? Pense no que deseja realizar, quem pretende alcançar e a melhor maneira de fazer os dois. Determine as metas realistas para se manter no caminho certo. Faça o seu plano de ação, tá? Colabore com os associados-chave do clube. Trabalhe em estreita colaboração com o seu assessor do quadro associativo, assessor de serviços, para ajudar na divulgação dos projetos, eventos e histórias de sucesso. E, claro, com o pessoal da liderança, óbvio, né, para a gente saber quais são as pessoas que a gente vai colocar. A gente precisa desenvolver líderes para que os trabalhos deem certo. Mantenha seu clube atualizado sobre o seu progresso. Lembra daquela que eu falei lá no plano de ação? Comemore, veja seu progresso. Então, reporte seus esforços nas reuniões de clube. Explique como o seu clube se beneficia de boas relações públicas e de marketing. Tá? E, principalmente, utilize as ferramentas de Lions Internacional. No site de Lions Internacional, na área de recursos para associado, tem uma infinidade de materiais para auxílios em praticamente todas as necessidades do clube. Além, é claro, do Lions Learning, tá? Que é onde a gente já falou sobre ele, que é a área mais importante para mim, que eu acho, do portal, onde você entra lá, faz treinamentos, aprende, desenvolve. Lembra-se, conhecimento só faz bem. E quando a gente comunica, um cuidado que a gente sempre tem que ter é com a marca Lions, tá? Eu tenho colocado sempre essa parte em todas as instruções e falas que eu falo por aí, porque realmente a gente precisa ter um cuidado especial com ela. A marca Lions, ela tem poder, ela é extremamente reconhecida no mundo, então vamos fazer uso disso, tá? Primeiro, como usar? Em materiais de marketing, como panfletos, anúncios, folhetos, cartazes, lembrando sempre com informações de contato e logotipo do Lions em seus materiais. Lembra sempre marcar que é Lions, tá? A revista Lion é uma outra opção de divulgação, mesmo que agora não seja mais impressa, ou ainda em alguns lugares ainda é impressa, tem a versão digital. Nada melhor do que a gente fazer a divulgação do nosso Lions mostrando o que a gente faz, quais os nossos resultados, tá? O que a gente faz pela comunidade, é a melhor coisa que tem. A gente deve usar a marca sempre nos uniformes, tá? É a mais poderosa maneira de divulgar a marca Lions. A marca sempre estará relacionada ao serviço. Sempre. Todo mundo conhece o coletinho amarelo ou azul com o logo do Lions. Isso chama atenção. E, principalmente, aqui é uma questão séria que a gente tem que ter, que é onde a gente vê uma das maiores divergências. Respeitem o brand, né, que é o manual de marca de Lions Internacional. Cuidados com a marca. Cuidado com essa marca. Quando todos os nossos clubes empregam a mesma diretriz para linguagem, logotipo, fonte, cor e foto, a gente cria uma imagem única para a principal organização de serviços do mundo. E daí ela é reconhecida universalmente. O mundo inteiro vai estar fazendo igual. Então, você obtém os logotipos, as diretrizes de marca, vídeo, guia de mídia social, tudo que você precisar para ter sucesso lá na página de Lions, no site de Lions Internacional, na página de marketing. Tá? É só escrever www.lionsclubs.org/marketing. E vocês vão ver que esse manual, ele explica tudo. Ele explica que fonte utilizar, o que não fazer com a marca, como usar a foto, quais as cores que devem ser utilizadas, os logos das causas globais e muito mais. Tudo está detalhado lá para que a gente consiga manter a mesma identidade no mundo inteiro. E nesse mesmo endereço,
do site de Lions Internacional, a gente encontra uma área dedicada totalmente a assessor de marketing, que não precisa ser usada só para ele, mas serve para munir os clubes de ferramenta e conteúdo para fazer um bom marketing, mostrar a marca Lions forte de um jeito correto. Ali você vai ver que você vai encontrar o guia do assessor de marketing, né, que é o manual com a informação necessária. Tem o Smile, que é uma rede social, um blog, uma comunidade internacional de Lions, tá, com o único propósito de ajudar Leão, clube, distrito e distrito múltiplo, com mídias sociais. Então, ali tem recursos online, treinamentos. Vocês vão lá encontrar um guia de início rápido para as mídias sociais, dica para Facebook, tá? Tem milhões de coisas, os usos de hashtag, quais são as hashtags, sabe aquele joguinho da velha lá, we serve, que a gente tem que pôr, entre outras coisas. Tem as diretrizes de marca, o manual, e tem ainda logotipo, vídeo e foto para download, para a gente poder usar nos nossos materiais, tá? Porque a gente não deve pegar a imagem de qualquer uma do Google. A gente tem imagem, tem direito autoral, temos que tomar cuidado. E um outro fato importante é o logo do Lions. Aposto aqui que todo mundo está vendo esses logos na tela. Se eu fizer a pergunta aqui, todo mundo sabe qual a semelhança entre todos os logos dessa tela? Todos vão responder, tem o L do Lions, tem o leão, tem o Nós Servimos. Não, sabe qual é realmente a semelhança entre todos? Todos estão em desuso. Lions não permite mais o uso deles nos seus materiais impressos, de mídia, etc. Claro, vocês podem ver ali, está vendo o loginho do leão com a linguinha vermelha, que todo mundo usa ainda hoje, muitos usam. Claro, se tiver no seu banner, se tiver no seu estandarte, se tiver na parede do seu clube, ok. Você não precisa arrancar ele, mas na próxima reforma, na próxima vez que você mudar, troca pelo novo. Tá? E isso, eu não estou falando que é coisa nova. Em 2008, nós estamos em 2022, faz 14 anos, na 91ª Convenção Internacional lá em Bangkok, foi apresentada a revitalização do logotipo, modernizado, com letras menos rebuscadas, riscos mais estilizados e que possibilitam uma leitura mais fácil e uma melhor reprodução impressa e eletrônica. São essas aí, ó. Essas são as versões atuais do logo de Lions. São só essas 4, não adianta usar outra. Tá? Então, quando forem fazer qualquer material, imagem, flyer, post, etc., use o logo certo. Está lá no site, é só baixar. E aqui eu vou lembrar que existe uma diferença entre emblema do Lions, que é esse aqui, e logo presidencial. Tá? Quando for utilizado o logo presidencial, por norma, tá? Esse logo do nosso presidente aí, do Douglas Alexander, está aí, ele, por norma, tá? A marca de Lions tem que estar do lado dele e tem que estar com o We Serve, e nessa proporção descrita por Lions Internacional. A gente não pode colocar o logo do presidente internacional sem o logo do lado do We Serve do lado, ou menor ou maior, não. Essa é a proporção dada por Lions Internacional. Tá? Inclusive, aqui eu vou bater numa tecla que todo mundo fala assim, mas a gente vai botar o logo do Lions e escrever Nós Servimos. Não, gente. Nós Servimos, você põe num outro lugar, num outro material, põe para baixo, põe no título da sua matéria, mas no logo é We Serve, logo não se traduz. A marca é We Serve. Se você não quer usar essa marca, usa o logo sem nada, mas daí não põe o PIN presidencial. Tá? Por que a gente fala isso? Porque não é permitido nenhuma alteração em marca de Lions, ou em nenhuma marca, isso é fato. Tá? Então, assim, para quem não sabe, eu trabalho com identidade visual, a gente faz manual de identidade visual e uma regra básica de qualquer marca, não mexa na marca. Tá? A não ser que eu forneça a marca alterada. Ou seja, se Lions me mandar um logo escrito Nós Servimos, tudo bem, mas não existe. Tá? Então, se você quiser usar, é o We Serve. Então, lembrando, ou você usa esse jeito, os dois, com o PIN presidencial e o We Serve, ou você usa o emblema do Lions, que é só o emblema sem o Nós Servimos e sem o logo do presidente. Ok? Então, vamos tomar cuidado com a nossa marca, principalmente quando a gente posta nas redes sociais ou em materiais para divulgação. Para quê? Para a gente passar uma imagem única e forte para o nosso público. Tá bom? Bem, eu aqui acho que me alonguei demais já, ninguém já deve estar cansado, todo mundo deve estar cansado de me ouvir, mas o que eu queria passar a todos era que todos podemos ser líderes eficazes e nos comunicarmos cada vez mais e melhor. Como vocês podem ver, a liderança é uma boa comunicação.
e uma boa comunicação são extremamente importantes no engajamento e na motivação de todos, e, consequentemente, nos resultados obtidos. As atitudes do líder podem refletir positiva ou negativamente sobre seus liderados. Não existe um líder único, e sim vários tipos de liderança, que se adequam conforme o perfil da pessoa que assume essa posição. A grande busca hoje é por um líder que inspira e que, principalmente, tem a capacidade de fortalecer as qualidades de quem ele lidera. Ou seja, para ser um bom líder hoje, você não precisa ser igual a ninguém, mas, essencialmente, precisa saber ouvir, saber se comunicar, ser empático, ter facilidade para trabalhar em equipe e, principalmente, não se negar a compartilhar conhecimento com quem está ao seu redor. Disse uma vez o 6º presidente norte-americano, John Quincy Adams: se suas ações inspiram outros a sonhar mais, aprender mais, fazer mais e tornar-se mais, você é um líder. É esse exatamente o papel de liderança de equipe. E eu não tenho a menor dúvida de que todos aqui possam exercer esse papel. Vamos em frente. E como diz o lema da nossa governadora Luciana, o que temos feito sempre e o que precisamos continuar a fazer mais a cada dia é conhecer, servir e crescer com o coração. Um ótimo dia a todos. Mais uma vez, meu muito obrigado por toda a paciência em me ouvir e pela confiança em meu trabalho. Espero que eu tenha atingido os objetivos aqui. Um prazer estar com vocês hoje aqui, mesmo por vídeo, tá? Apesar de eu estar aqui na sala prestando atenção, mas eu estou comandando também a RGD do meu distrito hoje, coincidiu os 2 horários, infelizmente, mas eu queria agradecer demais todos o convite que me foi feito e a paciência, mais uma vez. Muito obrigado, gente, um ótimo dia, um ótimo final de semana e que a gente continue servindo cada vez mais. Muito obrigado, gratidão de verdade.